Deus abençoe. Vamos fazer uma oração. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, muito obrigado por essa palavra, meu Deus, pela vida de cada evangelista do ponto de oração, dos anjos da madrugada, meu Deus, do unisocial, do digital, dos núcleos, meu Deus, que o Senhor venha guardar a nossa fé, os nossos olhos, e, meu Deus, que venhamos ter o Teu Espírito, ter o DNA de Deus. Meu Pai, como é forte essa palavra. Meu Deus, muito obrigado pelo seu cuidado com cada um de nós, meu Pai. Que o Senhor venha nos fortalecer, nos limpar, meu Pai. Que esse evangelista venha se examinar suas atitudes diante do Senhor, meu Deus. E se há algo que não bate com o teu espírito, que ele venha pedir ajuda. Pois eu entrego a vida de cada evangelista, de cada obreiro, coordenador nas tuas mãos. Que o Senhor venha nos usar cada dia, meu Deus. Fala conosco. Abençoa, meu Deus, a nossa casa, a nossa família. Que toda vez, meu Deus, que formos evangelizar, meu Deus, que o Senhor venha cuidar da nossa casa, assim como a gente cuida do povo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora que você vai assistir esse filme, esse vídeo, mas estamos na última semana do jejum de Daniel e o Espírito Santo falou para mim ler um livro. Então eu escolhi esse daqui, olha. O Ministério do Espírito Santo, do Bispo Macedo. E ontem à noite eu estava lendo e eu tenho mania de grifar coisas que eu acho mais fortes. E na página 39 eu achei algo muito bacana. Aí eu falei pro Guerra, amor, eu tenho que passar isso para EVG, para o ponto de oração, né? Então eu queria só ler alguns trechos que eu achei interessante desse capítulo para nos despertar, né? O Espírito Santo, ele sempre nos desperta em relação a algo. E principalmente sobre a nossa fé, tá? O título chama assim, o Espírito Santo nos dá o DNA de Deus. Ou seja, só o título já é forte. O DNA de Deus, qual que é o DNA de Deus? Né? O DNA de Deus é salvar, é atender, é orientar, é cuidar. É aquele ponto de oração que você faz. Aí você fala, Brina, mas eu só faço uma vez no mês. E um domingo eu tô lá na EVG também. Então, sábado e domingo eu alterno. Arrebentou. É a sua horinha, aquela horinha que você fala, não, eu vou dar o melhor para Deus. O conceito de nascer de Deus pode parecer meio confuso para alguns. Assim como para o mestre da lei, Nicodemos, quando conversou com o Senhor Jesus. Por que é confuso? Porque eles não nasceram de Deus. Então, eles não entendem o porquê disso. Mas isso mostra que eles também não entendem as coisas espirituais. Não possuem aquilo que é fundamental para a salvação, o novo nascimento. Fundamental porque sem saber essa nova natureza, o ser humano não será aceito no céu. Ou seja, não adianta você correr atrás de emprego, de família, se você não tem o novo nascimento. O novo nascimento é o passaporte para entrar na eternidade, no céu. Né? Muitas pessoas falam, morreu, foi para o céu. Será? Será que ele tinha esse DNA de Deus? Será que ele tinha o Espírito Santo? Então, o que te dá passaporte para o céu é o Espírito Santo. É ter o DNA do Espírito Santo, que é o Espírito de Deus. O reino do Altíssimo é de caráter especial, portanto, incompatível com a natureza carnal e caída. Só novas criaturas adentrarão os portões da vida eterna. Eu vou ler uma passagem, tá? Que Deus falou para Nicodemos, que Jesus falou com ele. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, está em João 3, do 3 ao 5.
Nicodemos foi até Jesus e perguntou, mas como nascer de novo? Se eu já sou uma pessoa velha, um homem velho, como que eu vou nascer de novo? E ele não entendeu porque ele não era espiritual. Então, quem é espiritual entende as coisas do alto, fala das coisas do alto, deseja as coisas do alto, que é as coisas de Deus. Ó, se a falta de regeneração espiritual tira do incrédulo o privilégio da eternidade com Deus, quem nasce de novo recebe, além do passaporte para a vida eterna, a capacidade de usar a sua vida e seus talentos nesse mundo para glorificar ao seu Senhor. Eu lembro que quando eu entrei na igreja, eu ia em jejum toda quarta, toda sexta, todo domingo, para o Espírito Santo falar comigo, né? Eu lembro que quando eu entrei na igreja, eu perguntei, pastor, o que eu faço para ser liberta, para conhecer esse Espírito Santo que todo mundo fala na reunião? Porque quando a gente é nova, a gente não sabe o que é o Espírito Santo. A gente ouve falar, mas não sabe, porque não tem um entendimento espiritual. E ele falou para mim, olha, Rosana, você vai vir em jejum, vai pedir para Deus falar com você, tá bom? Tá bom. E tudo que o homem de Deus falava, eu fazia, porque eu queria as coisas espirituais, eu queria as coisas de Deus, eu não queria mais as coisas desse mundo. Então, tudo que ele falava, eu fazia, porque eu via Deus falando comigo. E a cada vez eu ia o quê? Mudando os meus pensamentos, mudando os meus hábitos, o meu vestir. Porém, tem muitos evangelistas que há anos falam, obreiro, olha, eu tenho o Espírito Santo, só que é só isso, obreira. Eu não fui levado para o CPO ainda, não tenho intenção de ser obreiro. Ou seja, é o evangelista bom que o pastor falou. Ele faz o que é pedido, ele responde, porém ele não dá um passo a mais para o reino de Deus. Quem tem o Espírito Santo, ela quer passar para outra pessoa. Às vezes a gente quer pegar o Espírito Santo e enfiar na pessoa para ela parar de sofrer. Então, o evangelista excelente é assim. Ele quer dar mais, ele quer fazer a mais. Ah, mas já teve evangelização no domingo? Não, mas sábado vai ter limpeza. Eu quero estar na limpeza. Eu quero fazer a mais para o meu Senhor. É aí que entra o DNA de Deus. O nascido de novo conhece a razão da sua existência, que é honrar a Deus, servindo com seus dons. De passar a ter sentido, ele passa a ter seus sentidos mudados de acordo com a sua natureza. Ou seja, ele passa a ter novos e bons olhos para ver corretamente e sem julgamentos. Novos ouvidos para ouvir com discernimento. Um novo e justo falar, para dizer palavras de fé e não de murmuração. Uma nova mente com entendimento e percepção totalmente espiritual. Ou seja, quem tem o Espírito Santo tem bons olhos, não julga, não condena. De repente tem aquela pessoa na igreja que está há anos. Aí você olha e fala, eu não vou falar mais com ele não, porque ele já é velho de igreja. Negativo. Se o Senhor Jesus teve paciência com a gente, que às vezes chegou e ficou anos sem ter o Espírito Santo, por que não ter paciência com aquele membro que está sentado lá no fundo do salão? Veja o quanto isso é importante. Se observarmos a fundo, veremos que o mundo é dividido entre os que nasceram de Deus e os que ainda não nasceram dele. E é assim que o Todo-Poderoso divide os seres humanos, entre os que têm a sua natureza e os que não a têm. Do lado prático, a vida de quem foi regenerado emana o bem. O seu comportamento é irrepreensível. Os seus relacionamentos são saudáveis. A sua aparência se torna um referencial. Ele não vive de altos e baixos na fé. Além disso, quando comete uma falha, a sua consciência, sensível à voz do Espírito, logo o repreende. Em resumo, quando uma pessoa nascida de Deus peca, imediatamente ela se arrepende, porque seus frutos são verdadeiros. Ou seja, às vezes tem evangelista que vai falar, obreira, eu tenho dúvida de ter o Espírito Santo porque eu erro. Prazer, também erro, também peco. Mas imediatamente quem é nascido de Deus vai pedir perdão para Deus, vai falar com Deus.
e se reconcilia com Ele. Mas, infelizmente, muitos passam anos dentro da igreja, imersos na religiosidade. Participam da Santa Ceia, dão suas ofertas, devolvem o dízimo, obedecem às regras e doutrinas de suas congregações, mas continuam perdidos e vazios espiritualmente, assim como Nicodemos. Camuflam a sua natureza pecaminosa, até que surge uma situação em que a sua condição espiritual é revelada. Sem contar os inúmeros caos de pessoas que ainda não acreditam na mentira que o diabo inventou, que todos somos filhos de Deus. Deus só é pai daquele que é gerado pelo Espírito Santo e recebeu o DNA divino. Diante de tudo que aqui foi exposto, você tem certeza que nasceu do alto, de que possui a natureza de Deus? Se existe uma dúvida, por menor que seja, lhe convido a examinar a sua vida e os seus frutos. Para isso é preciso ser humilde para reconhecer e tomar a iniciativa de buscar o perdão de Deus e o novo nascimento. Pessoal, aqui foi o livro O Ministério do Espírito Santo, do Bispo Macedo, tá? Eu li para vocês a página 39, 40 e o pedacinho da 41, que fala basicamente sobre o que a gente vive na igreja, que é o Espírito Santo. De repente você, evangelista, fala assim: obreira, eu tenho maus olhos ainda com algumas coisas. Eu tenho dúvida quanto ao Espírito Santo, se eu tenho ou se eu não tenho. Então, depois dessa leitura, examine a sua vida, seu comportamento, seus gestos, de repente o jeito que você trata a sua família dentro de casa. Na igreja você é uma coisa, mas em casa você é outra pessoa. Busca ajuda, tem os obreiros da EVG. A gente não está aqui pronto para julgar, porque a gente também tem erro, também tem pecado, também tem falhas. A gente está aqui para ajudar cada um de vocês, tá ok? Vou estar fazendo uma oração por cada um de vocês do ponto de oração. Lembrando que nessa quarta-feira tem a reunião do Espírito Santo. Sexta-feira tem a oração aos pés da cruz. E sábado, pessoal, é a nossa limpeza. E eu gostaria muito que o ponto de oração tivesse, tá? Eu vou estar, meu esposo também. Vamos levar uma ajuda do café da manhã, que toda limpeza tem um café da manhã. Então eu convido você, evangelista, que falou: obreira, olha, faz tempo que eu não ajudo numa limpeza. Esteja com a gente, tá ok? Pessoal, Deus abençoe e uma boa semana.